nossos corações, que o Senhor receba o nosso culto como um cheiro suave às suas narinas, e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar a cada coração nesta manhã, falando e revelando a sua vontade e a sua verdade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Diz assim, a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras e verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. Ferirei todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, ou celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, tanto ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, as festas dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14º dia do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes:
Escolheis e tomai vós cordeiros para vossas famílias, sacrificai a Páscoa. Então tomai o molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia, passai na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra, que o Senhor vos dará como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então dizeis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo inclinou e adorou. Amém? Podeis tomar assento. Esta é a primeira Páscoa, a instituição da primeira Páscoa. Páscoa simboliza passagem. O que é uma Páscoa? É passagem. Esse povo estava no Egito 430 anos. 430 anos estavam no Egito. Esse povo foi para o Egito depois que José, ameaçado de morte por seus irmãos, é vendido. E ele chega ao Egito, e ali no Egito, Deus usa a vida de José para abastecer o Egito, para tirar a fome do Egito. Deus usou a vida de José, ele foi uma bênção, foi pai como Faraó, para Faraó. Mas diz a palavra que, chegando um outro rei, que não conhecia José, então começa a escravizar esse povo lá no Egito. Esse povo começa então a ser escravo nas terras do Egito. E eles começam a clamar. Muitas vezes nós lemos a história de José e pensamos que José não tinha um propósito. Que José foi para o Egito e ele gostaria de continuar ali no Egito. O sonho de José era cumprir a palavra de Deus, que prometeu que o seu povo teria uma terra prometida. As últimas palavras de José no Egito é para que ele, morrendo no Egito, os seus ossos fossem levados para a terra prometida, porque ele tinha certeza que aquela palavra se cumpriria. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 50, no versículo 22, diz assim, a morte de José. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu José 110 anos, e viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José aos seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e puseram num caixão do Egito. Então José, ele dá a sua última palavra, eu vou para a terra prometida. Hoje nós estamos vivendo o dia de Páscoa. Paulo ensina a Timóteo, cuidado com as fábulas de velhas. O que nós temos vivido em nosso país, ou na religiosidade de hoje, as fábulas de velhas. Nós estamos ensinando aos nossos filhos fábulas de velhas, que distorcem o ensino, que distorcem a palavra,
e roubam o coração dos nossos filhos. Se perguntar para qualquer criança de 0 a 20 anos, perguntar o que é Páscoa, ele vai dizer que é ovo de chocolate ou coelhinho da Páscoa. Porque nós estamos ensinando aos nossos filhos fábulas de velhas. Então, algo que nós temos que tomar um cuidado. O que é a Páscoa? Por que nós estamos no culto da Páscoa? Esse povo estava no Egito 430 anos. José dá um decreto sobre os seus ossos. Os meus ossos não vão ficar nessa terra. Eu tenho uma promessa que está em Abraão, em Isaque e em Jacó. Nós vamos para a terra prometida. A geração dos dias de Moisés era a geração de cumprir a profecia. A palavra profética, ela fica na atmosfera aguardando o cumprimento. A palavra profética para acontecer em nossos dias, há muitas coisas para acontecer em nossos dias, que as profecias estão nos mostrando, Jesus está voltando. Mas se nós não conhecemos as profecias, se nós não conhecemos as promessas de Deus, nós não saberemos como agir com as profecias. Se nós não trouxermos as profecias para os nossos dias, as pedras clamarão e as montanhas falarão, mas nós continuaremos no engano. O livro de Êxodo, nós vamos ver no meio da crise, essa geração trazer algo novo. A geração de Moisés, em meio da crise, ela vai trazer algo novo, ela vai fazer a palavra de Deus se cumprir. Nós reclamamos muito de crise, mas não estamos trazendo nada novo. Nós estamos nos acomodando com a crise, estamos aceitando as crises, e não estamos buscando a palavra de Deus, o que ela nos revela para os nossos dias. Esse capítulo da Bíblia é a história de um povo, a história de uma geração pioneira. Este vos será o primeiro dos meses, algo novo que vai começar, algo novo que vai começar a contar. Porém começa a ouvir a voz profética. A palavra é: chegou a hora de sair. Uma geração pioneira. Há coisas que vão nascer em cada geração. Há coisas que vão se cumprir em cada geração. E essa geração, ela estando pronta para aquilo que Deus vinha prometendo, ela começa a clamar. Êxodo capítulo 11, no versículo 6 e 7, diz assim: e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Deus vai agir para que você saiba que há uma diferença em quem serve a Deus e aos que não servem a Deus. Sempre haverá uma diferença de quem entende a palavra e de quem não compreende a palavra. De quem vive pelas fábulas de velhas e não conhece a palavra, não dá crédito à palavra, não tem entendimento da palavra. Então haverá um clamor que nunca houve e nunca haverá. Esse povo, ele vai fazer um clamor que nunca houve, nada igual, e nunca haverá nada igual. Então essa geração, ela está lá muito tempo vivendo oprimida. Esse capítulo, ele é uma história de um povo, de uma geração pioneira. Essa geração vivia oprimida entre palhas, barros e muitos tijolos, porém começa a ouvir a voz profética. O que fará a diferença em nossos dias? Ouvir a voz profética.
Ouvir a voz profética fará a grande diferença aos que servem dos que não servem. Então, chegou a hora de sair. A palavra profética, ela está na atmosfera, mas chega uma hora que ela vai se cumprir. Você queira ou não, ela vai se cumprir. Jesus vai voltar e buscar o seu povo. Você queira ou não queira, você pode dizer, demora mais um pouco, mas independente da tua vontade, vai acontecer. Jesus vai voltar, buscar o seu povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Tem pessoas que pensam que podem atrasar isso. O mundo está se articulando para que isso não aconteça. Eles sabem, porque a palavra profética, ela se cumpre. Mesmo que Faraó não quisesse, que impedisse, a palavra se cumpriu. Assim se cumprirá a volta de Jesus. Então, há uma geração que vai nascer, há coisas que vão nascer em cada geração. E essa geração recebe então a voz da palavra profética, como eles deveriam agir para que tudo estivesse de acordo, levantando e se preparando nas roupas de viagem, comendo uma festa à meia-noite. Ninguém tinha feito isso, aquela geração nunca tinha feito isso. Mataram um cordeiro à tarde. Isso liberou a mão de Deus. Houve um sacrifício. Havia 600 mil homens contados ao povo de Israel. 600 mil homens, 600 famílias, 600 mil famílias contadas. Imagine o Egito, em um dia de sacrifício, era cheiro de sacrifício em todo o Egito, porque todos no mesmo horário, no mesmo tempo, sacrificaram o cordeiro, mataram o cordeiro à tarde. Isso liberou a mão de Deus. Em uma noite, morreram todos os primogênitos. Na história humana, não se registrou jamais algo semelhante a isso. Deus fez algo que nunca havia feito. Numa única noite, morreram todos os primogênitos na terra do Egito. Apenas nas famílias que obedeceram, que tiveram entendimento da palavra, que sacrificaram o cordeiro, que pegaram o seu sangue e pintaram nas vergas das portas. O anjo da morte passou por ali e não tocou quem estava dentro da sua casa com a marca do cordeiro. Praga alguma entrou naquelas casas. Então, em uma única noite, tudo mudou no Egito. Tudo foi mudado no Egito. O apóstolo João, ele diz, quando ele olha para Jesus, ele diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro. Quando os discípulos de Jesus agora, eles começam a entender a palavra, as profecias de Isaías, eles dizem: chegou o tempo do cordeiro. Este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Tudo isso liderado pela voz profética. Moveram-se em comunidade, entraram em um único sacrifício, 600 mil homens, cada família assando um cordeiro. Quando? No meio da crise, à meia-noite começa a acontecer a mudança. No momento mais escuro, sempre que a Bíblia diz à meia-noite, está dizendo no ponto mais escuro da noite, no momento mais no momento mais de crise, começa a mudança. A voz profética ouvida e obedecida. Quando Deus age, quando a voz profética é ouvida e é obedecida. Reforma é um novo começo, sacrifício único, jornada urgente, vestiram roupa de viagem,
determinar a jornada e alcançar o destino. A jornada, a caminhada, ela tem que ter um destino. O Senhor diz: olha, vistam-se rapidamente e sejam prontos para partir. Então tudo deveria ser obedecida. Tudo aquilo, quando Deus vai agir, primeiramente vem a obediência. No Êxodo 12, do versículo 15 ao 20, diz assim: 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, senão a cada alma houver de comer, isso somente aprontarei para vós. Guardai, pois, das festas dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a esse dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até o 21 do mês à tarde. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como ao natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. Não se façam festa com o velho fermento. O que a palavra está dizendo? Não usem as coisas velhas. Não usem as coisas velhas. Apóstolo Paulo, ensinando a igreja em Coríntios, ele diz no capítulo 5, no versículo 7 e 8: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com ázimos da sinceridade e da verdade. Cristo é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não é chocolate, a nossa Páscoa não é procissões carregando um boneco, a nossa Páscoa é Cristo, a nossa Páscoa é passagem da morte para a vida. O povo Israel estava escravo, não tinha vontade própria, um povo que não tinha vida, e a palavra veio para libertá-los, a profecia veio para libertá-los. Então Paulo, agora ensinando aos coríntios: purificai-vos, pois, do fermento velho. Se nós queremos alcançar Cristo, e ficarmos no fermento velho, nas fábulas de velhas, nós não alcançaremos Cristo, nós não teremos Cristo, que é a nossa Páscoa. Quem é a nossa Páscoa? É Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Tire o fermento da sua casa. A ordem lá no Egito: tirem o fermento da vossa casa. Tire os ensinamentos que vos fizeram escravos. Tire os fermentos. Ao primeiro deste mês, este mês vos será o princípio das coisas. Nascerá um novo tempo para vocês. Liberaram esse julgamento na terra, ao comerem o pão purificando, eles limparam a casa deles, antes do julgamento. O que iria acontecer no Egito? Um julgamento. O que iria acontecer no Egito? Um julgamento. O Egito iria passar por um julgamento. Aqueles que não sacrificavam a Páscoa, aqueles que não receberam o Cordeiro como seu único e suficiente Salvador, perderiam as suas vidas, morreriam escravos. Então, limpar as suas casas. O que Deus está dizendo a esse povo?
Entrar no estilo de vida imune à crise. Entrar num estilo de vida. Páscoa não é uma festa. Páscoa é um estilo de vida. Quando nós entendemos que Páscoa não é mais uma festa para nós, é um estilo de vida, diferenciado do mundo. Fecha a tua casa, não deixe as coisas do mundo entrar. Põe a marca do Cordeiro na tua casa, porque o espírito de morte está sobre o mundo, e onde houver o sangue do Cordeiro, não haverá mortandade. Então Páscoa não é festa, Páscoa é um estilo de vida. A partir desse mês, a partir deste dia, começa-se outro estilo de vida. Vocês não serão mais escravos. Coloque sangue na verga das portas. Versículo 22 de Êxodo, do capítulo 12, diz assim a palavra: coloque o sangue nas vergas das portas. Havia um andar, havia uma maneira de agir. Versículo 11: assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. Algo que prepara para uma viagem, algo que nos prepara para uma saída daquilo que nos parece normal. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Haveria um julgamento no Egito. Eu farei juízo. Eu farei juízo. Jesus veio como um cordeiro, mas ele vai voltar como juiz. Haverá um julgamento, haverá uma separação. Quem serve e quem não serve, quem entendeu e quem não entendeu. A Páscoa começa com uma atitude e com mudança de hábitos. Tirar o fermento da casa, o fermento da malícia, começar a viver a verdade, começar a buscar a palavra verdadeira. Vão te perguntar, uma palavra que Deus dá ao povo, vão te perguntar: que culto é este o vosso? Os vossos filhos vos perguntarão: que culto é este o vosso? Se nós não soubermos o que é Páscoa, nós vamos dizer aos nossos filhos que é coelhinho da Páscoa. Nós vamos dizer aos nossos filhos que é uma festa de chocolate. Se nós não tivermos entendimento, nós não saberemos ensinar a próxima geração. E é o que está acontecendo. A população cristã no mundo está vivendo em tempo de fábulas de velhas e trazendo para dentro da sua casa aquilo que é mentira ou aquilo que distorce a verdade. Aquilo que distorce, porque é muito mais fácil contar uma fábula do que contar uma verdade. É muito mais fácil viver a mentira do que viver a verdade. Então, é um estilo de vida imune à crise. Quer sair da crise? Comece a entender a palavra de Deus. Comece a entender que haverá diferença para quem serve e para quem não serve. Coloque sangue nos umbrais. O Senhor não permitirá o destruidor. Salmo 91 diz: praga alguma entrará na tua tenda. Praga alguma. Nós estamos com medo do mundo. Nós estamos com medo das guerras, quando Jesus mesmo nos preparou: quando ouvires guerras e rumores de guerra, vista a tua roupa rápido, se prepare, porque o dia do Senhor está chegando. Se prepare. A palavra para o povo de Israel é: olha, se prepare, esteja vestido, esteja pronto para a viagem. Coloque o sangue nos umbrais. O Senhor não permitirá o destruidor. Não é permitido entrar
na casa onde tem o sangue do Cordeiro. Versículo 51 do capítulo 12 diz assim: e aconteceu, naquele mesmo dia, que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Deus tirou. Quem nos tira desse engano é o Senhor. Quando damos crédito à sua palavra, quando ouvimos a sua palavra, o Senhor nos tira de todo este mal. No versículo de número 35 e 36, algo que a igreja precisa aprender: sabedoria e inteligência. Se nós aprendemos a graça de Deus, se nós recebemos a graça de Deus, nós vamos viver a graça de Deus. Porque nossos filhos não têm as melhores universidades, porque os nossos filhos não estão nos melhores postos de trabalhos, porque nós não entendemos a graça de Deus. Quando entendemos a graça de Deus, nós ocuparemos os melhores lugares, mas nós nos intimidamos com o mundo. Versículo 35 e 36 diz assim: fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouros e roupas, e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e esses lhe davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. E despojaram aos egípcios. Quando o povo de Deus começar a ter sabedoria e entendimento, ouvir a palavra de Deus, saber que foi colocado como cabeça e não como cauda, vai começar a desfrutar da graça de Deus. Eles exigiam que as riquezas do Egito viessem para eles. Quando nós entendemos a palavra de Deus, nós vamos exigir que o que está na mão dos ímpios venha para nós. Tirarei dos ímpios e entregarei aos justos. Nós temos que entender a palavra de Deus. Então, usar de sabedoria e de inteligência. No Egito, o povo de Israel ficou 430 anos cativo. Esse capítulo nos fala de uma geração que clamou a Deus. Deus ouviu o seu clamor e se tornou uma geração pioneira pela obediência. São libertos dos seus opressores no meio da crise. A Páscoa começa com mudança de hábito. O que é a Páscoa? É passagem. É mudança de hábito. A primeira ordenança, sacrifício, ser aceito, é a retirada do fermento. A Páscoa não é festa, é um estilo de vida. Tanto é que ela passa a ser exigida do povo de Israel, que se comemore sempre, que não se esqueça disso, que isso se torne um culto. O que é um culto? É honra a uma divindade. Isso é um culto. Quando nós falamos, eu vou ao culto hoje, você está dizendo, eu vou honrar a Deus. Culto é honra. E vão lhe perguntar, que culto é este o vosso? O que representa o culto para você? O que representa a Páscoa para você? As gerações vão nos perguntar, o que é a Páscoa? O que é esse culto? O porquê o mundo está comemorando a Páscoa? E por que caímos em ciladas de fábulas de velhas? Porque não conhecemos a Páscoa. Não entendemos a Páscoa. E o mundo nos engana. E nos enganando, enganamos a próxima geração, que não sabe mais nada, que não entende e vai se perdendo no processo. Vai se perdendo no processo. Então, temos que buscar, tirar o fermento, agir com sinceridade. Então, o primeiro entendimento para a Páscoa, que não é uma festa. Páscoa é um estilo de vida.
Páscoa no Egito simbolizou o quê? Direção e propósito. Deus estava dando ao seu povo, chegou a hora de sair da escravidão e ir para o propósito, ir caminhando para a palavra, para aquilo que estava revelado. Mas como o povo de Israel, eu sempre digo que o povo de Israel, ele é apenas espelho para nós, é figura para nós. Nós temos que olhar para eles, e onde eles erraram, nós não errarmos. Onde eles se perderam, nós não venhamos nos perder. Então, está escrito, está guardado a história desse povo, como simbologia, para que nós possamos aprender. Esse povo sai com um propósito, liberto da escravidão, mas ele vai pelo deserto, e ele não cumpre o que diz a palavra, fazer isto todas as vezes. O que Paulo nos ensina sobre a Santa Ceia, quando Jesus estabelece a primeira ceia com seus discípulos, está encerrando o ciclo da Páscoa e começando agora a Santa Ceia. E Paulo diz: eu aprendi do Senhor, que devemos fazer isto todas as vezes que tomarmos em memória de Cristo. Porque o cristão deve participar do pão e do sangue, trazer em memória de onde saiu, de onde Jesus nos livrou. Esse povo, ele sai pelo deserto, e no primeiro ano, já se esqueceram da Páscoa. No primeiro ano, já se esqueceram da Páscoa. Deixaram de ensinar seus filhos. A palavra era: isto vocês vão fazer todas as vezes, como memória. Vão trazer a Páscoa. Mas no segundo ano, no primeiro ano, eles já tinham se esquecido da Páscoa. E Deus então ordena novamente a eles, a Páscoa, para que eles venham novamente celebrar a Páscoa. Abra a tua Bíblia em Números, capítulo 9, versículo de número 10, diz assim: fala aos filhos de Israel dizendo: quando alguém entre vós, ou entre vossas gerações, for imundo, por tocar corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa do Senhor. Falou o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, no segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde ao seu tempo, determinando celebrareis segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, à tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara. No segundo ano que estavam no deserto, vem novamente a palavra dizendo: olha, voltem a celebrar a Páscoa, ainda que alguém esteja imundo, que tocou em mortos, ou esteja longe, venha celebrar a Páscoa. Venha celebrar a Páscoa do Senhor. No segundo mês, urgência, segunda chance. Deus sempre nos dá uma segunda chance. Deus sempre nos proporciona o voltar para o caminho certo. Após 40 anos, eles estavam 40 anos no deserto. Se esqueceram novamente da Páscoa. Se esqueceram de onde tinham saído. Josué agora, ele está ali à frente do povo. E eles vão entrar na terra prometida. Eles vão tomar posse da promessa. A primeira coisa que Josué ordena ao povo é que vai celebrar a Páscoa, cumprindo o propósito. Josué capítulo 5, versículo 6 em diante diz assim: por 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação.
os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor. Aos que o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor jurara aos seus pais, dar-nos a terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos, e esse Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirarei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. E a outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. Cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram do fruto da terra de Canaã. Novamente o povo tinha se esquecido de Deus, não circuncidava mais os filhos, não trazia mais a pureza aos filhos. E aqueles que negaram a palavra profética, aqueles que não obedeceram a palavra profética, morreram no deserto. Páscoa significa juízo, separação. Se nós queremos andar pela fábula do mundo, ignorar a palavra de Deus, nós seremos julgados como o mundo. Nós caminharemos como o mundo. Ao entrar na terra prometida, Deus disse: tirem o cheiro do Egito. Ninguém vai entrar na promessa com o cheiro do Egito. Tirem o cheiro do Egito. A partir de agora, tirem o cheiro do Egito. E Deus dá ali um novo tempo. Não havia mais maná, eles agora teriam que plantar e colher. É uma nova estilo de vida. Deus estava dando a eles ali, ao entrar na terra prometida, um novo estilo de vida. E passa Josué, e passa os juízes, e começa os reis, e vão se esquecendo de Deus. Mesmo os reis, eles vão se esquecendo de Deus. De tempo em tempo, Deus levantava um rei, que tinha temor ao seu nome, e trazia e buscava o povo novamente para o caminho. Hoje nós estamos precisando que a palavra de Deus nos traga ao caminho verdadeiro novamente. Que a palavra de Deus venha nos direcionar novamente. Nós fomos por vários caminhos, imitamos o mundo, trouxemos o mundo para dentro da igreja, deixamos a igreja com cheiro do mundo, mas Deus precisa levantar sacerdotes e reis nesses dias, que tragam a igreja para o caminho correto, que pare com as fábulas de velhas, e comecem a trazer sabedoria e inteligência para a igreja. Passou juízes, passou reis, até chegar os dias do rei Ezequias, e o rei Ezequias vê que não há mais sacerdotes. O grande problema que a igreja tem hoje, as pessoas não querem ser mais pastores. Eu tenho medo. Não é para mim. Quanto eu vou ganhar? Eu já fui empresário, e vou dizer para vocês, tinha mais de 400 funcionários. Nunca vivi tão bem como eu vivo como pastor, porque Deus cuida de mim. Deus cuida dos seus. Aquele que tem medo de servir a Deus, não alcança as bênçãos de Deus. Aquele que tem medo de segurar o arado e falar: eu vou, Senhor, seja comigo, ele não é digno, porque há uma chamada, e ele se amedronta, ele volta atrás, ele tira a mão. O medo não pertence a Deus. Então o rei Ezequias, ele olha agora e vê que o templo está vazio, não há levitas, não há sacerdotes.
Os levitas voltaram a ser pedreiros, carpinteiros, voltaram para as suas profissões, porque eles diziam: o templo não nos sustenta, o templo não pode nos manter. E eles voltaram para os seus negócios, abandonaram o templo. E Ezequias então chama o povo, e uma das grandes obras de Ezequias foi restabelecer o dízimo. Uma das grandes obras do rei Ezequias foi restabelecer o dízimo à casa do Senhor. Sem dízimos, você não é próspero. O povo vive na miséria. Pare de ouvir fábulas de velhas. Ou você é dizimista e tem uma aliança com Deus, ou você diz que você não crê em Deus. Pare de fábulas de velha, volte. Um dos grandes feitos do rei Ezequias foi estabelecer novamente o dízimo à casa do Senhor. E quando Ezequias chega no templo, ele pergunta aos sacerdotes: que montões são esses? Eles dizem a Ezequias: desde que se estabeleceu esta fé, assobejo. Desde que nós voltamos à origem da palavra, assobejo. E ele vê que a Páscoa tinha sido esquecida. Ele percebe que a Páscoa não era mais comemorada. Então a Páscoa de Ezequias é a Páscoa da reconciliação. Josué traz a Páscoa do compromisso, do propósito. Ezequias traz a Páscoa da reconciliação. Nós temos que reconciliar com Deus por causa da impureza dos sacerdotes. Abra a tua Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo 30, no versículo 10 em diante. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés, até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Asser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E as mãos de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo, para celebrar a festa dos pães ázimos, no segundo mês, uma congregação muito grande. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incensos, e os lançaram no ribeiro do Cedrão. Então sacrificaram a Páscoa no 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam, e santificaram, e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Então, sacerdotes e levitas se envergonharam. Quando o altar se envergonha, quando o altar, ele olha para o que a igreja está se transformando, quando o altar, ele olha para aquilo que estamos levando à igreja, ele tem que se envergonhar. Um povo inculto, um povo que não conhece a palavra, um povo que vive de emoções, um povo que vive levado de um lado para o outro, como massas de manobra, para enriquecer homens. Quando os sacerdotes e os levitas, eles se envergonham, volta-se a pureza da palavra de Deus. O Senhor é que é bom, faça a reconciliação. Veja o versículo 18. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar, Zebulon, não tinham se purificado, contudo comeram a Páscoa. Não como está escrito, porém Ezequias orou por eles dizendo: o Senhor que é bom, perdoa todo aquele. O Senhor que é bom, perdoa todo aquele. Buscar o Senhor, que tem preparado o seu coração para buscar o Senhor Deus, o Deus dos seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E o Senhor ouviu a Ezequias e sarou o povo. Nós precisamos de cura. Nós precisamos sermos curados da nossa imundícia, de tudo aquilo que se
pregou em nós, daquilo que nós estamos carregando. Então o povo sarou. Mas o povo, como o povo de Israel, somos nós. Nós vemos milagres, nós vemos bênçãos. Tem milagre que a gente pensa e fala assim: se eu ver um paralítico andando, eu nunca vou deixar o Senhor. Eu vi meu irmão paralítico andar. Mas na minha casa, nem todos que viram, continuam servindo a Deus. Viram um paralítico andar dentro da nossa casa, viram o agir de Deus. Mas eu te digo, nem todos que viram um paralítico andar, seguem Deus com o coração puro. Se distanciaram, se esqueceram de Deus, assim como o povo de Israel. Nos dias de Ezequias, houve grande abastança, houve sobejo, o povo voltou, o povo se alegrou, os sacerdotes voltaram, mas vai rei, vem rei, e o povo se esquece, volta a idolatria. Nos dias de Ezequias, foi necessário derrubar os altares a deuses estranhos, mas o povo voltou para a idolatria. Há uma tendência do ser humano, longe de Deus, voltar para a idolatria, se deixar levar por idolatria, se deixar enganar por idolatria, por amuletos. Tem momentos que Jesus não é o nosso Salvador. Salvador é uma placa de igreja, Salvador é uma corrente, Salvador é um amuleto, é um pastor. E nós vamos caminhando para essas coisas, como Israel caminhava. E chega agora o rei Josias. O rei Josias, ele agora encontra a mesma situação. O povo idólatra, o povo longe de Deus. E ele põe em seu coração celebrar a Páscoa. Por que nos esquecemos da Páscoa? Por que nos esquecemos da saída da escravidão? E ele propõe no seu coração agora, voltar à Páscoa, a quinta Páscoa, Páscoa da observação, conforme a palavra de Deus, voltar à palavra de Deus. O que a igreja está precisando hoje? Voltar à palavra de Deus, deixar as fábulas de velhas, deixar os shows, deixar as imundícias, deixar os amuletos, voltar ao verdadeiro evangelho. Abra a tua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 35, versículo de número 18. Primeiro versículo diz assim, no capítulo 35, primeiro versículo diz assim: então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, e estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Preparai-vos segundo as vossas casas paternas, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e de Salomão seu filho, e estai no santuário, segundo as divisões das casas paternas dos vossos irmãos e os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte de uma família de levitas. Imolai a Páscoa, santificai, preparai para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. No versículo 18: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo o Judá de Israel, todo o Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém, no 18º ano do reinado de Josias, se celebrou a Páscoa. Josias já estava há 18 anos governando.
Nem ele tinha celebrado Páscoa. 18 anos governando, se esqueceu da Páscoa, se esqueceu do compromisso. E agora ele traz uma preocupação, que tudo deveria ser como Deus falou através das mãos de Moisés, como Moisés escreveu, como Moisés ordenou. 18 anos governando, tinha desprezado a Páscoa. Então é a Páscoa da observação. Como é que Deus falou? Imolai a Páscoa, santificai-vos, preparai para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Assim, celebrou, como nos dias do profeta Samuel, como nos dias do juiz Samuel. Ele diz, nós temos que voltar. Como eram os dias do juiz do profeta Samuel. Josias nos revela que a Páscoa não é ritual. Páscoa é um estilo de vida, como nos dias de Samuel. Samuel, sua mãe, o recebeu como uma graça de Deus, entrega ele ao altar, ele dedica a sua vida. Quando ele ouve a voz de Deus, ele diz, eis-me aqui, usa o teu servo. Usa o teu servo. Então, Samuel é um estilo de vida. Usa o teu servo. Vivia a vida com urgência. Vivia a vida com propósito. Vivia a vida com mudança. A vida de imigrante, de um nível a outro nível superior. Carregou a arca, fez escolas, ouviu Deus, ensinava a próxima geração. Então, Josias, ele diz, será como nos dias do profeta Samuel. Será um estilo de vida. O que é a Páscoa? Páscoa não é festa, Páscoa é um estilo de vida. Nós temos que olhar para Jesus. Páscoa é reconciliação com o sagrado. Páscoa é reconhecer o Cordeiro de Deus. Abra a tua Bíblia em Lucas, no capítulo 22, diz assim, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Era dia de Páscoa. Jesus reúne os seus discípulos à mesa. E ele agora vai deixar a Páscoa e vai se apresentar como Messias. Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele se revela como o Cordeiro, como aquele que irá à cruz para um sacrifício, sacrifício dos nossos pecados. Esta é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo. A nossa Páscoa é Cristo. A nossa Páscoa não é judaica, a nossa Páscoa não é chocolates, a nossa Páscoa é Cristo. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo, que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse, tomai e o reparti entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe dizendo, isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Versículo 20, esta é a grande chave da mudança da Páscoa para a ceia do Senhor. Quando nós nos assentamos à mesa, quando Ele nos revela como Messias, Ele já tinha dado o vinho e o pão, agora Ele toma um cálice. A Páscoa judaica tem um cálice, que é o cálice do Messias. Sempre que o judeu celebra a Páscoa, há um cálice, que é o cálice do Messias. Eles estão esperando o Messias. E Jesus ali, celebrando a Páscoa, ele pega este cálice, e ele diz, semelhante
seguintemente tomou o cálice, depois de cear. Grifa essa palavra, depois de cear. Dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aí Jesus se revela, eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando vos perguntar o que é a Páscoa, responda, é o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa passagem. Ele nos proporcionou um outro estilo de vida. Outro estilo de vida. Nós não somos como o mundo. Nós veremos a diferença do mundo. Não ande como o mundo, não pense como o mundo, não cultue como o mundo, não traga o mundo para dentro da igreja. Não, busque Jesus. Ele é o nosso Messias, Ele é o nosso Cordeiro, Ele nos dá outro estilo de vida. Então vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. Egito é figura. Aqueles que tinham o sangue do Cordeiro na verga da porta, o espírito da morte passou e não tocou neles. Não tenha medo, nós temos uma vida eterna. Nós estamos de passagem, nós estamos viajando. Esteja pronto, esteja preparado, esteja com as vestes limpas. Tire da sua casa o fermento da maldade, da malícia. Pão e vinho. A vitória de Jesus sobre a morte. O que é a cruz? É a vitória de Jesus sobre a morte. O inferno pensou que tinha matado Jesus. Por que nós não temos um Jesus crucificado ali? Porque Ele não está mais ali. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Hoje estamos alegres, porque estamos comemorando o dia de Páscoa. Jesus ressuscitou, saiu da morte para a vida, e juntamente com Ele, nós saímos da morte para a vida. Esta é a nossa Páscoa, é sair da morte para uma vida eterna, para a vida com Jesus. Cordeiro sacrificado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Estilo de vida em Cristo, o que nós buscamos, o estilo de vida em Cristo. Hebreus capítulo 6, versículo 5 em diante diz assim: provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo, crucificaram o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe, a chuva que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa, para aqueles que por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperai coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto, para esquecer-se da vossa obra, e do trabalho de amor, para com que o seu nome mostrasse, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Aqueles que não comemoram, aqueles que não trazem memória, o corpo e o sangue de Jesus, crucificam Ele de novo. Eu tenho mais de 30 anos, vou ter mais de 30 anos de pastor. Eu nunca perdi uma santa ceia em todos esses meus anos. Na grande verdade, depois que Deus me buscou no mundão, eu não perdi mais uma santa ceia. Porque fazei isto em memória de mim. Se nós não fizermos, se nós não somos participantes do corpo e do sangue de Jesus, nós agimos como Israel, que se esquece do sacrifício. Fazei isso em memória do meu sangue e do meu corpo, do meu sacrifício. Se nós estamos trocando aquilo que é a nossa Páscoa por qualquer atividade,
nós estamos negando Jesus. Nós estamos colocando Jesus novamente na cruz, trazendo a Ele a vergonha, porque Ele morreu para nos dar a vida, e nós estamos rejeitando. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, e nós não reconhecemos. Então a nossa Páscoa é Cristo. Não se esqueça do sacrifício do nosso Senhor. Como o seu chocolate, como o seu carneiro, como o seu bacalhau, faça o que você quiser, mas não se esqueça que Jesus é a nossa Páscoa. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com o Senhor, que você nunca venha se esquecer do sacrifício de Jesus, que você nunca venha se deixar levar por ensinos de fábulas, de velhas, que tentam nos tirar do caminho correto, que tentam nos levar para longe daquilo que é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca, porque ele sabia que era um momento de sacrifício, era pela sua vida, pela minha vida, ele deu a sua vida por nós. Não coloque nada no lugar do sacrifício de Jesus, não coloque nada acima do seu sacrifício, Ele é mais importante, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa passagem da morte para a vida. Nós estamos apressados, estamos preparados, estamos prontos, porque Ele vai nos tirar dessa escravidão que é o mundo, Ele vai nos tirar dessa crise que é viver nesse mundo. Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar os seus, e a palavra diz que haverá ranger de dentes, pessoas que ouviram falar de Jesus, mas não reconheceram Ele como seu único e suficiente Salvador. Haverá choro, haverá prantos, enquanto outros estarão louvando. Como foi a saída do Egito? Quando o Egito chorava os seus primogênitos, o povo de Israel fazia festa. Assim será a vinda do Senhor. Esteja pronto, esteja com as vestes limpas, não se esqueça do cordeiro, não se esqueça do sangue na verga das portas. Só o sangue de Jesus tira toda a praga da nossa vida, toda crise não nos atingirá. Jesus toma o cálice e diz: este é o novo testamento, esta é a nova aliança, no meu sangue, é no sangue de Jesus. Fale com o Senhor nessa manhã. Se você ainda não entregou o seu coração, entregue o seu coração, faça como nos dias de Samuel: eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, eu quero te servir, eu quero a Páscoa, como nos dias de Samuel. Estilo de vida, quando o mundo ia para um lado, Samuel se mantinha firme. Quando todos estavam indo ao contrário, Samuel buscava a palavra. Senhor meu Pai, nesta manhã, Pai, dia de Páscoa, dia de reunir a família, dia de nos alegrarmos, dia de relembrarmos que nós não somos do mundo, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Devemos comer o melhor desta terra, devemos saborear o melhor desta terra, mas temos um compromisso. Como Josué preparou o seu povo, purificou o povo, fez aliança novamente com Deus. A Páscoa da preparação, esteja preparado, porque Jesus está voltando, e vai buscar os seus, e eu quero te ver na glória, em nome de Jesus, amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?